O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocada aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não cesso de dizer Feliz Natal. Estamos no tempo de Natal, estamos felizes. Jesus realmente está no meio de nós. Ele nasceu da Virgem Maria. Amanhã, sendo domingo, será o domingo da Epifania, da manifestação. O Senhor que vai se manifestar agora aos 3 reis magos. Mas vejam só, durante esta semana, nós estamos percebendo através da liturgia que a igreja vem nos colocando diante desta pessoa de Jesus, que para os judeus, ele era o filho de Maria e o filho de José e pronto. Mas eles não tinham a capacidade ainda de perceber naquele homem o Filho de Deus. Eles não conseguiam perceber a natureza divina de Jesus, somente a natureza humana. Essa natureza humana é o homem normal, é cada um. É o homem que nasceu da mulher ali. Houve a união entre o homem e a mulher e nasceu. E ele era uma pessoa comum. Na verdade, era isso que eu queria dizer. Uma pessoa comum. E aí Jesus vai formando ali com os discípulos. Os discípulos ainda também não conseguem enxergar a divindade, né? Jesus, a pessoa de Jesus, que tem essas duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. O Deus que se fez homem. Jesus, enquanto divindade, enquanto Deus, e ele é Deus, isso aqui eu não estou dizendo que falando para vocês que ele não seja Deus, não, ele é Deus. Mas eu estou dizendo
Antes da encarnação, antes de ele se tornar homem, estava só a divindade. Aí nós olhamos para a Santíssima Trindade e lá nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo antes da encarnação. Então Jesus só tinha a natureza divina. Mas no dia em que o Espírito Santo veio sobre Nossa Senhora, então Jesus agora adquire, por meio de Nossa Senhora, a sua natureza humana. É Deus. Por isso que quando nós falamos que Nossa Senhora é mãe de Deus, é por causa disso. Porque ela gera na natureza humana. Na natureza humana ela gera, mas na natureza divina é o Pai que gera. Mas não são duas pessoas, como muitos hereges no decorrer da história começaram a dizer. Eram duas pessoas que estavam ali e tal. Não. É a pessoa divina, com essa natureza humana. Mas as pessoas que conviviam, que estavam ali, não conseguiam ver. Então eles não iriam dizer que Jesus seria Deus. Eu repito, é o filho de Maria, é o filho de José. E aí, nesta boda que aconteceu na cidade de Caná, aqui eu abro um parênteses, quando nós peregrinamos, nós costumamos ir nesse lugar. Lá tem uma talha bem grande que a gente percebe e entende que talha é aquela. No mês de março, haverá uma peregrinação. E aqueles peregrinos que forem comigo e com Vanúzia vão poder ver o local, ver a talha. Ali acontece a renovação do matrimônio, que muitos casais fazem até questão de fazer. Mas é um detalhe que eu estou trazendo para dizer, ali em Caná da Galileia, nesta festa de casamento, né, que aqui deixa bem claro que sua mãe estava lá, de repente acaba o vinho. E agora o que fazer? A mãe de Jesus, Nossa Senhora, com a sensibilidade que ela teve, ela olha para Jesus e diz, olha, acabou o vinho. Aí Nossa Senhora, aí Jesus fala, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Nossa Senhora não discute. Porque Jesus, ao mesmo tempo, minha hora ainda não chegou. A hora da glorificação que vai se dar justamente na cruz. A minha hora ainda não chegou. Nossa Senhora não discute. Ela olha lá para os homens e diz assim, olha, faça o que ele vos disser. E prontamente depois desta situação, Jesus já manda pegar a água para encher as talhas. E aí, meus irmãos, essa passagem narrada por São João, só São João é que narra esse milagre. Aí acontece um fato extraordinário. Era para acontecer o seguinte, Jesus poderia mandar, vai lá rapidinho, compra vinho. Ou senão, falaria lá com alguém, vai lá, compra vinho lá e traz para cá. Não, Jesus disse, pegue água. Olha só, que coisa. Ninguém estava sabendo, na verdade, o que é que iria acontecer. Mas eles foram lá, pegaram a água, e ele disse, enche agora as talhas de água. Era para dizer assim, encham as talhas de vinho. Coloque vinho aí. Não, encham as talhas com água. E aí,
quando enchem as talhas, imediatamente Jesus diz assim: agora leve lá para o mestre-sala. Aí eles pegam e quando o mestre-sala vê, experimenta, vinho, não era água. Aqui narra, né? Diz que o mestre-sala não estava sabendo do que estava acontecendo. Ele só se admirou de estar tomando um vinho muito saboroso. Tanto que ele diz que geralmente se dá primeiramente o vinho melhor e quando o pessoal já está meio assim, né? Meio grogue, aí toma o vinho pior. Mas aqui não, você deu o vinho melhor até agora. Mas quem pegou a água e levou sabia que havia acontecido um grande milagre. É interessante, né, que era para aqueles homens começar a falar um monte de coisa, mas tudo acontece ali na maior discrição. Então, vejam só. Coloca-se na talha água e quando se leva vinho. Houve uma transmutação. São João Crisóstomo é que usa essa palavra. Houve uma transmutação, uma mudança que vai além de qualquer mudança. Não é aquela mudança que a gente coloca a água, aí pega um pouquinho de suco lá, sei lá, aí mistura ali. Foi algo sobrenatural. É por isso que nós falamos transubstanciação. Aquele pão, antes, que no momento da consagração, ele passa por esse estágio, há uma mudança. A substância do pão agora já não é mais pão. A substância dele é Cristo, é Jesus Cristo. É como a transubstanciação do vinho. O vinho muda. Aqui eu estou falando na consagração, na hora da missa. Na hora que nós, sacerdotes, impomos as mãos sobre as espécies ali do pão e do vinho, acontece essa entendeu? Essa mudança acontece ali, mas nós continuamos vendo o vinho, nós continuamos vendo o pão, mas a substância ela mudou. Então foi isso que aconteceu com aquela água. Houve uma mudança. A água já não era mais água, a água agora era vinho. Esse foi o milagre. Ninguém, meus irmãos, na face da terra consegue fazer isso. Só quem pode fazer uma coisa dessa é Deus, porque todas as coisas que estão na natureza estão submetidas a Deus. Deus pode, se Ele quisesse, transformar uma pedra num peixe. Deus pode, mas um homem jamais poderia e jamais poderá fazer uma coisa dessa. Eu quero que você entenda, entre na essência deste fato, para você entender que aquele homem, Jesus de Nazaré, o filho de Maria, o filho do carpinteiro, como era conhecido, é Deus que estava, é Deus ali. É aquele que o Espírito Santo veio sobre Nossa Senhora e se encarnou no ventre da Virgem Maria, e que nós no Natal agora, quando nós celebramos, ele estava ali, na sua humanidade, mas ali estava a divindade. Então ele prova a sua divindade nessa transmutação, como diz São João Crisóstomo, ou seja, essa mudança
de uma forma sobrenatural que nenhum homem consegue fazer. Compreendeu? É por isso que no final do Evangelho diz assim, nós estamos no capítulo 2 do Evangelho de São João, ali no versículo 11. Aí diz assim, este foi o início dos sinais de Jesus. Este foi o início dos milagres de Jesus. Porque João, quando quer falar de milagres, ele usa a palavra sinal. Sinais. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galiléia, mostrando o local e manifestou a sua glória e manifestou a sua divindade, a sua realeza. E seus discípulos creram nele. Então, a partir daquele momento, os discípulos creram. Não, ele é Deus. Ele não é só aquele homem, o Jesus de Nazaré. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que, no capítulo anterior, porque nós estamos no capítulo 2, São João mostra aquele que estava junto do Pai. E todas as coisas foi criada por ele e para ele. E sem ele nada foi feito. Não era qualquer pessoa. Aí nós vamos entender agora como João nas cartas, durante esses dias, né, na primeira carta de São João, ele tem falado que aquele que crê no Pai, acredita que o Pai é Deus, mas não acredita que Jesus é Deus, é um mentiroso. E a verdade não está nele, porque a verdade é essa. O Pai é Deus. Jesus é Deus. É o Filho de Deus, ele é Deus. E o Espírito Santo é Deus. Essas pessoas, essas três pessoas distintas, mas que é Deus. Não são três deuses. É um Deus só, na sua essência. Ele é Deus. O Pai é Deus, ele é Deus. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas é um Deus só. Então, quando se nega a divindade de Jesus Cristo, está se negando também a divindade do Pai. Está se negando também a divindade do Espírito Santo. Então, Jesus se manifesta. Ele se manifesta dizendo, eu, como o Senhor Todo-Poderoso, eu mudo a água no vinho. Como ele poderia fazer o contrário também. Mudar o vinho para água. Ele é Deus, ele é Senhor. Encontramos, meus irmãos, o nosso tesouro. Encontramos o motivo da nossa alegria. O motivo do nosso ser. Sem Jesus nós não somos nada. E sem ele, jamais chegaremos ao céu. Sem ele, sem Jesus, jamais chegaremos ao céu. Porque ele nos salva. Ele nos salvou no lenho da cruz. Ele derramou o sangue por nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho falado isso todos os dias e preciso continuar falando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Compreendeu? Compreendeu o milagre de Caná da Galiléia? Compreendeu o primeiro milagre de nosso Senhor Jesus Cristo? Que coisa maravilhosa! Isso faz com que nós o amemos muito mais. E nós o adoramos. Nós o adoremos. Como os pastores adoraram. Como aquele cego de nascença adorou. Como os 3 magos adoraram também. Nós veremos isso no dia de amanhã.
Deus é Deus, Jesus é o Senhor. Para Ele, todo o nosso ser, por Jesus, com Jesus e sempre com Jesus. E em Jesus, a nossa vida está voltada para Ele. Sem Ele, a nossa vida não tem sentido. Essa é a boa nova que nós precisamos levar para os nossos irmãos que estão perdidos, que não querem saber de Deus e que estão negando a divindade de Jesus Cristo e que vivem falando um monte de besteira por aí. Eles precisam passar pela experiência, eles precisam se encontrar com o verdadeiro Senhor, o Senhor da nossa vida. Que pena, meus irmãos. Em pleno ano de 2023 que nós estamos, e ainda tem muitas pessoas negando a divindade de Jesus Cristo e que não acreditam. Mas peçamos a Deus a graça da nossa perseverança, que nós perseveremos até o fim. Faça chuva, faça sol. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. E a nossa vida está toda voltada para Ele. Como os santos tiveram essa vida voltada para Ele, nós também temos a nossa vida. Sem Jesus, não tem sentido a nossa vida. Não tem sentido nenhum. É preciso, então, abrir o coração. E vamos pedir por aqueles que não creem, e vamos pedir a graça de nós perseverarmos. Porque aquela água, Jesus transformou, transmutou, mudou em vinho. E só quem pode fazer isso é Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.